Bom dia, Pai, seja contigo, que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida, que o Senhor abençoe tua entrada, tua saída, teu sentar e teu levantar. Deus é bom, Deus é fiel, a Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, porque nele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Que os nossos olhos estejam voltados aos céus, nossos ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo e o nosso coração sedento por ouvir a palavra do Senhor. Porque Deus é fiel, querido, e poderoso para fazer nas nossas vidas muito mais além do que pedimos e pensamos. O Senhor é contigo e Ele é fiel em todo o tempo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Antes de entrar na meditação da palavra, eu vou deixar o meu recado. Deixe o seu like, compartilhe, comente e você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, nos ajude a propagar o Evangelho da Salvação. Nosso intuito, nosso objetivo, fazer o ID do Senhor, porque na palavra do Senhor está escrito: ide por todas as nações, pregai o Evangelho a toda criatura, porque aquele que crer e for batizado será salvo. Esse é o nosso intuito, esse é o desejo do nosso coração. Falar do amor que cura, do amor que salva, do amor que liberta e do amor que transforma. Amém? Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Hoje a palavra do Senhor se encontra no livro de Mateus, capítulo 15, versículo 21, a seguir, que fala de uma mulher, uma mãe, que estava desesperada, que tinha um problema no seu lar e sabia que, apesar dela não ser israelita, judia, Jesus era Senhor, Jesus era poderoso, que conhecia o histórico dos milagres do Senhor, especificamente o que aconteceu com Bartimeu. Não sei se ela estava presente, se ela ouviu dizer, mas eu sei te dizer o seguinte, que no momento que ela descobriu que Jesus estava passando perto da sua casa, por onde ela morava, ela não perdeu tempo, ela foi atrás, porque ela sabia que ele poderia fazer por sua filha aquilo que ninguém mais poderia fazer, que nele tinha virtude e poder para mudar o histórico e a história da sua casa. E ela vai atrás, mesmo não tendo a promessa, mesmo não sendo de Israel. Ela sabia que o que falavam de Jesus era verdade e que Jesus era misericordioso. E ela insiste naquilo que ela precisa. E a palavra do Senhor vem dizendo que quando ela busca, a presença do Senhor Jesus, que ela vem caminhando atrás dele, ele não responde palavras, mas ela continua, ela insiste, ela persiste, ela permanece firme, porque ela sabia que o que ela estava enfrentando era espiritual, que a sua casa precisava de um milagre. Então ela não desiste, mesmo que ele não se volte para ela, mesmo que ele não responda nada, ela continua clamando. E ela faz o clamor parecido com o do cego Bartimeu, dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está miseravelmente endemoniada. E ela vai atrás, e ela continua, e ela persevera, ao ponto que os homens que estavam em volta de Jesus, que eram discípulos do Senhor, começam a se incomodar. Não pela sua situação, não pela sua necessidade, mas pela sua insistência. E eles param Jesus e dizem para ele: ô Senhor, despede ela, manda de volta para casa, porque vem gritando atrás de nós, tá fazendo escândalo. E nesse momento, Jesus responde que ele veio para buscar as ovelhas perdidas de Israel para eles. Não que ele tenha feito a acepção de pessoas, mas esse era o ministério do Senhor. Trazer a palavra do reino à casa de Israel, aos filhos da promessa. E a partir da sua morte e ressurreição, aí sim, alcançou os gregos, os gentios e todas as nações. Porém, naquele momento, era necessário ele cumprir as escrituras, para que o sacrifício na cruz do Calvário fosse perfeito. E nesse momento ela não perde a oportunidade, porque quando eles param para conversar com o mestre, ela continua, ela persevera, e ela chega diante, de frente, e o adora. E ali na sua adoração ela diz: Senhor,
socorre. E o Senhor faz ali para ela uma assimilação, uma conjectura, dizendo para ela: ô filha, eu não posso pegar nos pães dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela, entendendo ali o que ele está falando com ela, ela diz: eu sei, Senhor, mas entenda também, os cachorrinhos esperam e comem das migalhas que caem na mesa. Eu preciso, Senhor, eu necessito. E por conta dessa humildade, essa colocação dela, o próprio Cristo diz: ô filha, grande é esta tua fé, que seja feito como você deseja. E Deus realiza o desejo do coração dela, sabe? Talvez você está indo atrás, você não se compromete, você não se posiciona, você não tem compromisso com a obra de Deus e está sempre lá, mas não faz parte. Está sempre ouvindo, mas não toma posicionamento. Está sempre desejando algo para sua casa, para sua família, para sua vida, mas não se coloca diante. Eu quero te convidar nessa manhã de hoje a meditar comigo nessa palavra e se posicionar diante do Mestre, diante da palavra, diante do Senhor dos Senhores. Porque ela, quando ela se posiciona diante dele, ela posiciona-se em adoração. E Deus está procurando os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E quando nós nos dispomos a fazer isso, o Senhor é misericordioso. Ele é poderoso, querido. E Ele é fiel e justo juiz. E Ele sabe e entende as nossas mazelas, as nossas lutas, as nossas batalhas. E Ele nos dá, às vezes, o escape. Às vezes Ele permite passarmos pelo vale da sombra da morte. Mas Ele sempre estará conosco, está conosco. Porque nós pertencemos a Ele. As batalhas que enfrentamos jamais vamos enfrentar sozinhos. Sempre vai ser com Jesus adiante, na direção e no controle de tudo. São difíceis momentos, são desertos, são tempestades, são problemas, são necessidades, mas todas elas, quando nós confiamos no poder da promessa, da palavra daquele que vive, daquele que reina, Ele é fiel e Ele nos dá a direção e Ele abre a nossa visão e Ele transforma a nossa vida. Essa mulher, ela alcançou a sua graça, ela alcançou a sua bênção. Mas o que teve que acontecer? Ela teve que permanecer, ela teve que insistir, ela teve que lutar, ela teve que provar para o Senhor que ela entendia e conhecia e compreendia o que Ele estava falando. Porém, ela necessitava de que Ele entrasse com provisão e com providência. E Ele ali concede o desejo do seu coração. E a palavra vem dizendo que a partir daquele momento, a menina ficou completamente sã. Isso nos dá um entendimento de que a obra foi completa. Ela não foi só liberta do espírito imundo, maligno, que deixava ela miseravelmente endemoniada, mas ela foi curada, ela foi transformada. Que a nossa casa possa alcançar essa dádiva e essa bênção do Senhor. Que em nossos filhos nós possamos ver o que essa mulher viu. Deus agir com poder, com graça, com misericórdia e mudar a história da sua filha. Que os meus filhos possam receber o livramento, a bênção. Que os meus filhos possam alcançar através do poder da oração, através do poder da intercessão, aquilo que o Senhor tem preparado para eles. Que nós, pais, mães, não desistimos de clamar, de buscar, apesar do que estamos vendo. Porque Satanás é sagaz, querido. E ele intenta fazer parar a nossa oração, mostrando que não está dando resultado, mostrando que as coisas estão piorando, que por mais que oramos, nada está sucedendo. Não. Olhe para o alvo, olhe para Jesus e creia que Deus é poderoso para fazer. O Senhor é galardoador dos que o amam e dos que o buscam. Não corra só atrás da bênção. Não fique por trás, atrás de Jesus para receber dádivas. Mas vá para diante do Senhor, adorá-lo, buscá-lo. Permaneça na presença daquele que vive e daquele que reina. Insista, persista e creia. Porque quando nós cremos, nós recebemos a bênção do Pai. Olha o que está escrito por completo na palavra do Senhor.
E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. E Jesus, querido, ele ainda é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Essa promessa, essa palavra não foi só para ela, mas ela pode ser para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, para a tua família. Sabe, a luta, as batalhas que nós enfrentamos, às vezes nos faz chorar, nos faz desanimar, nos faz entristecer, mas o nosso foco, o nosso alvo é Cristo, é estar no centro da vontade do Mestre, é buscar a força, o socorro, é buscar nele o que precisamos e o que necessitamos, é viver por ele e com ele. Quando você se coloca na brecha, quando você se coloca diante das circunstâncias e clama pelo Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, ele é fiel e justo. Então creia que Deus pode transformar essa adversidade e que essa adversidade é simplesmente testemunho do poder, da glória, da manifestação da justiça de Deus através da sua vida, para a sua casa, para aqueles que estão à sua volta, para aqueles que vão conhecer o fato e saber que Deus é contigo, que o Senhor é fiel e justo juiz na tua casa e na tua vida. Essa mulher, ela não tinha promessa, ela não era de Israel. Mas quando nós começamos a ler esse texto, nós entendemos que, apesar dela ter um problema, apesar dela ter uma necessidade, Jesus foi até Tiro e Sidom. Há um outro texto que diz que Jesus procurava se esconder da multidão. Como homem, ele estava cansado. Eu não sei se esse era o objetivo de Jesus, mas o apóstolo Marcos, ele faz essa declaração, que Jesus tentou se esconder. Porém, contudo, ele não pôde, porque não tem como Jesus se esconder de mim e de você quando nós temos um coração quebrantado e aflito e estamos buscando ele com sinceridade de alma. E ele sabe, querido, que nós somos necessitados, débeis, incapazes, mas quando ele entra em nosso favor, ele nos fortalece e nos capacita a vencer todas as batalhas. Nele, por ele, para ele, são todas as coisas. E com ele nós venceremos e prevaleceremos em toda luta, porque o Senhor é fiel e a sua justiça permanece e prevalece para todo sempre. Aqui em Mateus, ele vem dizendo que Jesus passou por aquele lugar. E essa mulher, essa mãe, quando ouviu falar que Jesus estava passando por ali, ela não perdeu a oportunidade. Ela foi em busca, porque ela sabia da sua necessidade, ela sabia do sufoco que ela estava vivendo, da situação que ela estava vivendo, e ela conhecia o histórico ou a história que estava sendo contada a respeito do Senhor. E ela creu e acreditou fielmente que Jesus poderia ser a resposta, a solução para o seu problema. E ela foi em busca, e ela chegou diante dele e conversou com ele, e clamou, e intercedeu pela sua filha, e apresentou a sua questão, a sua causa, e o adorou. E o Senhor ouviu a sua prece, ouviu a sua oração, e fez com que o desejo do seu coração fosse atendido, porque ele viu a fé, ele viu ela se posicionar, ela se prostrar diante dele. Que você nesse dia de hoje possa tomar a decisão de se posicionar diante do Senhor, adorando, louvando, glorificando e buscando nele o socorro, a libertação, a cura, a salvação, o poder, a graça. Porque nós não merecemos nada, é favor imerecido.
mas o Senhor nos ama e Ele é poderoso para fazer na nossa vida muito mais além do que pedimos e pensamos. Confie no Senhor, busque a sua presença, busque a sua face e permaneça na sua palavra, porque Ele é justo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que essa reflexão venha para o meu e para o teu coração hoje como resposta de Deus para a nossa vida. Porque talvez nós temos perguntado muito e não temos parado para ouvir o Senhor falar. Que o Senhor possa falar ao teu coração e trazer paz de espírito e entendimento. Que tudo é para propósito e cumprimento da sua palavra na nossa vida, para a glória e honra do nome dele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E eu agradeço até aqui a sua atenção e peço para você, não se esqueça, deixe o seu like, compartilhe, comente e você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Nos ajude a propagar o Evangelho da Salvação. Nosso intuito e objetivo, fazer o ID do Senhor. Levar a palavra do Senhor que cura, que salva, que liberta e que transforma. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Tenha um dia cheio da graça e da paz, daquele que vive, daquele que reina. Jesus te ama e quer e pode mudar a tua história. Fica na graça.